da força, a operação da força do seu poder. Então você vai ver que Paulo ora sobre 3 coisas aqui, preste bastante atenção. É muito importante isso, irmãos. Se nós entendermos isso, entendemos tudo aqui. Porque, observe, mais uma vez, eu repito, ele vai fazer uma oração, e essa oração é muito importante, ela tem 3 pontos aqui, e os pontos estão aqui: para que o Deus de nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, sendo o coração, os olhos do vosso coração iluminados. Segundo, para saberdes qual é a esperança da sua vocação e a riqueza da sua glória nos santos, ou da glória da sua herança nos santos, e qual, terceiro, a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Então você pode perceber que existe uma didática aí, ele está orando sobre 3 coisas, e nós precisamos entrar aqui, irmãos, para que nós sejamos arrebatados da periferia, desse tempo tão confuso, tão desanimador, desse tempo onde as trevas, densas trevas, estão cobrindo essa terra com uma força, com uma violência. E se nós não temos esta ação do Espírito de Deus, nós vamos sucumbir. Agora, permita-me colocar um ponto introdutório. Veja, aqui nós temos que nos deter em 2 palavrinhas muito importantes. Quando ele coloca esse primeiro ponto, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu quero me deter um pouquinho nessas 2 palavras, sabedoria e revelação. Espírito de sabedoria e de revelação. Isso é muito importante. Eu vou citar, mas se você quiser ler, tem um texto aqui no livro de Jó, no capítulo 11, é muito lindo esse texto, ele é perscrutador. Jó capítulo 11, versículo 7, diz assim: poderás descobrir as profundezas de Deus, quem poderá conhecer o Todo-Poderoso? Isso é muito importante, porque algumas pessoas acham que pelo intelecto nós podemos conhecer Deus, algumas pessoas acreditam que pela filosofia podemos conhecer Deus. As pessoas estão procurando Deus de todas as formas, buscando em todos os caminhos. Porém, aqui Paulo está dizendo, para conhecer a Deus, para entender os seus propósitos, o seu propósito, os seus caminhos, precisamos do espírito de sabedoria e de revelação. Junto a esse texto de Jó, capítulo 11, versículo 7, eu te encorajo a acrescentar um texto, Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 25. Mas antes de você ler esse texto, ele só se torna tremendamente importante para você quando você conhecer o contexto. Você vai ver que no contexto, Jesus está falando com 3 cidades: Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Cidades por onde ele passou, cidade onde ele pregou o evangelho do reino, cidade que ouviram e que viram milagres. E o Senhor está dizendo para essas 3 cidades, sobre o endurecimento do coração delas, porque elas não viram Deus nos milagres, não foram constrangidas, não se renderam pelos milagres, e nem pela palavra que o próprio Cristo pregou. Aí o Senhor vai dizer que se Sodoma e Gomorra tivesse, pelo menos, ouvido ou visto os milagres, há muito eles teriam se arrependido. O Senhor está falando disso. Aí o Senhor vira para os discípulos, e ele diz: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios, aos entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Deus revelou. Deus revelou. O pior cego não é o que não vê, é o que não quer ver.
Aqui está. Permita-me acrescentar um outro texto. 1 Coríntios, o capítulo 2, versículos 6 a 10. Olhe bem, Paulo vai dizer assim: entretanto, falamos da sabedoria, falamos sabedoria entre os perfeitos. A palavra perfeitos aqui, por favor, fala de maturidade, falamos de sabedoria aos maduros, sabedoria, não a sabedoria deste mundo, ele está dizendo isso, nem dos poderosos, porque a sabedoria dos poderosos se reduzem a nada, pelo contrário, falamos a sabedoria de Deus em mistério, sim, sabedoria que esteve guardada, sabedoria que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos, para nossa glória, e diz, a qual nenhum dos poderosos deste mundo conheceu, porque se tivessem conhecido, não teria crucificado. Olha o que ele diz aqui, o Senhor da glória. Aí ele está dizendo aqui, aí no versículo 10, ele vai dizer, pois Deus nola revelou pelo seu Espírito. Está vendo aí, irmãos? Quando Paulo está falando de Espírito, de sabedoria e de revelação, não é algo para quem quer, é algo para quem Deus revela. Quer dizer que Deus não vai revelar para o mundo? Vai. Só que você tem que lembrar daquele texto de Isaías, capítulo 6. Ali a partir do versículo 10. Quando uma pessoa tem um coração duro, mais duro seu coração se torna. Quando a pessoa não quer ver, mais cego ela se torna. A luz vem. A luz vem. E quando a luz vem, se você se rende ao poder da luz, essa luz vai brilhar no seu coração. Veja que Corazim, Betsaida e Cafarnaum, elas não vão ser condenadas pelos seus pecados. Elas serão condenadas porque rejeitaram a luz. Foi porque elas rejeitaram a luz. O que Deus está falando para nós, irmãos? É justamente isso. Não rejeitem a luz. Não rejeitem a palavra. Qual foi o problema de Judas? Por que Judas pereceu? Foi porque Judas rejeitou a luz. Judas não se permitiu ser salvado. Ele mesmo tomou conta da sua vida. E esse é um grande perigo que muitas pessoas estão correndo, porque elas acham que elas dão conta de conduzir, de controlar, de fazer o que elas quiserem com a sua vida. Sabe o que é o final disso? É morte. Uma pessoa sai dos caminhos do Senhor, ela serve o Senhor, e de repente ela deixa o Senhor e vai viver sua vida. Ela simplesmente decidiu servir Satanás. Quando você vai em Israel, e você tem o mínimo de sensibilidade para estudar toda a história daquele povo, você descobre que eles estavam nessa região de cá. Aí um dia, eles vêm para essa reunião de cá. Certo? E eles ficam aqui. Aí agora Deus vai tirar o povo daqui, mas para Deus levar toda uma multidão para esse lado de cá, que era Canaã, o que acontece? Tinha que abrir o Mar Vermelho. É isso que você descobre. Como que eles passaram para lá? Aí vem uma reflexão. Eles passaram ali no canal de Suez, quando as águas do Mar Vermelho estão dando no joelho. Se for isso aí, realmente é mais extraordinário. Porque a pergunta é, será que Deus matou todo o exército de Faraó numa água que batia no joelho? Então não tem base. Não. Deus fez o seguinte, ele colocou seus braços fortes e abriu o Mar Vermelho. E disse, Moisés, ordene o meu povo a passar. Depois que o seu povo passou, ele falou, agora Satanás, lá vem o teu exército, segura a onda. Morreram todos. Deus guarda os seus. Satanás não guarda os seus, ele mata todos. Quando alguém deixa de servir o Senhor e vai servir a Satanás, Satanás usa, lambuza e depois o destrói. É assim que ele faz, ele veio matar, roubar e destruir. Irmãos, a luz vem, se você não enxergar, você não permitir que o Espírito Santo
te dê sabedoria e revelação, você vai ficar na periferia, vai ser como Judas.